deixa eu ir para um outro destaque do mundo político, gente, porque vocês se lembram da delação do ex-ministro petista Antônio Palocci envolvendo o Lula e o banqueiro André Esteves do BTG? Pois é, a Polícia Federal concluiu o inquérito sobre esse caso. Vamos conferir então o que deu na reportagem do Leonardo Martins. A Polícia Federal concluiu que acusações feitas pelo ex-ministro Antônio Palocci sobre um caixa milionário de propinas para o ex-presidente Lula não têm provas e foram desmentidas pela investigação. Em delação premiada, Palocci disse que Lula estaria envolvido em um esquema de corrupção junto a um banqueiro André Esteves, do banco BTG Pactual. No documento enviado ao Ministério Público Federal, o delegado da Polícia Federal, Marcelo Feres Daher, apontou que as afirmações feitas por Palocci foram desmentidas por todas as testemunhas, declarantes e por outros colaboradores da Justiça. Segundo o delegado, abre aspas, parecem todas terem sido encontradas em pesquisas na internet, porquanto baseadas em dados públicos, sem acréscimo de elementos de corroboração, a não ser notícias de jornais. Fecha aspas. Daher continua dizendo que as notícias jornalísticas, embora sejam suficientes para iniciar um inquérito policial, parece que não foram corroboradas pelas provas produzidas, no sentido de dar continuidade à persecução penal. A investigação envolvia uma parte da delação de Antônio Palocci, na qual o ex-ministro afirmou que a partir de fevereiro de 2011, o banqueiro André Santos Esteves teria passado a ser o responsável por movimentar e ocultar valores supostamente recebidos por Lula, a título de corrupção, e Caixa 2, em contas bancárias abertas e mantidas no banco BTG Pactual, em nome de terceiros. Em depoimento, André Esteves negou todas as acusações. No Twitter, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, disse que a conclusão do inquérito mostra que a delação de Palocci era um instrumento da Lava Jato para a prática de lawfare contra Lula. A reportagem não localizou a defesa do ex-ministro Antônio Palocci. Ô Zé, e aí, hein? Pois é, olha, um instrumento importante chamado delação premiada é relativamente novo no Brasil. Para se ter uma ideia, foi uma lei promulgada pela ex-presidente Dilma. Uma lei só é madura, boa, aceitável quando passa, inclusive, pelo Judiciário. Falta ao Supremo Tribunal Federal uma análise mais profunda da delação premiada e isso, inclusive, pode, no futuro, interferir na Lava Jato. Na Lava Jato. Esse caso do Antônio Palocci, a gente vê claramente que o Palocci tentou fazer uma meia delação premiada, protegendo o dinheiro. Esta foi a grande dificuldade de se fechar a delação com o Palocci, porque numa delação, o acordo fechado inclui a devolução do dinheiro, e ele não queria devolver dinheiro. Tanto é assim que no meio da delação ele fala em dinheiro, retrai, fala em dólares, em reais e não diz exatamente onde está o dinheiro. Ele ficou com parte importante da corrupção, é o que tudo indica. Basta ver o apartamento que o Palocci mora em São Paulo. Eu não conseguiria pagar nem IPTU, muito menos o condomínio de um apartamento assim, para se ter uma ideia. Deputados me disseram, olha, quando eu vi na lista da Lava Jato que eu recebi R$400 mil de propina, eu fiquei fulo da vida, porque, na verdade, eu só recebi 200, indicando que alguém ficou com os outros 200, né? Então, essa história se perde pelo caminho. O Palocci ficou com muito dinheiro para ele e tentou esconder isso na delação. Agora, daí a inviabilizar toda a delação premiada do Antônio Palocci, uma das mais importantes que eu considero dos últimos anos por aqui no Brasil. É uma delação que conhece por dentro o que aconteceu no PT. O Palocci foi um dos 3 porquinhos, os coordenadores da campanha da ex-presidente Dilma. E ele disse que se gastou mais de R$1 bilhão. E a origem desse dinheiro, ele sabe. O que ele tentou ali foi se proteger alguns lados, mas daí a inviabilizar a delação é, no mínimo, má fé, viu? Joel e Adriz, vou pedir bastante concisão aí nos comentários. Tá, vai lá, Joel. Vamos lá, realmente, não dá para refutar ou largar mão ou descartar toda a delação do Palocci por alguns elementos ali que carecem de provas. Achei muito instrutiva a análise do Zé Maria sobre isso. Delação premiada é assim, a pessoa faz a delação, apenas a delação sozinho, o depoimento sozinho daquela pessoa, ela não configura em si a prova, né? Ela tem que dar provas adicionais. Talvez alguns elementos ali
não estejam devidamente comprovados. Eu conversei agora há pouco, no Jornal da Manhã, com o Deltan Dallagnol, e ele garantiu, ele fez questão de trazer esse tema até, ele disse, olha, mas não se preocupem também, os processos, as investigações contra o Lula não dependem só dessa delação do Palocci, não, então não é que tudo dependa disso aí, mas, sem dúvida, uma delação foi feita, ela é seríssima, ela tem elementos muito importantes, mas precisa ver se tem as provas devidamente ali para ser utilizado. Adriles. Para ter benefícios numa delação premiada, o delator não pode mentir, senão ele perde todos os benefícios, e o principal deles, né, a redução de pena. Então, o Palocci, uma questão banal, não teria razões para mentir deliberadamente, para atacar o inocente Lula, sendo que ele seria e será o maior prejudicado dessa história toda. Claro que não dá para se escorar em provas, o Zé Maria bem falou, ele tentou escamotear a grana que ele levou também, isso pode ter prejudicado a delação, mas escamotear e deixar para debaixo do tapete por causa dessas circunstâncias toda a delação do Palocci é muito suspeito. Há uma tentativa em curso de recuperação dos direitos políticos do Lula. Essa tentativa, claro, é utópica, mas é nefasta, e isso pode estar no bojo dessa tentativa. Zé, deixa eu agradecer mais uma vez sua participação aqui no Morning. Valeu, querido. Até amanhã. Muito bem, obrigado. Até amanhã. Valeu, abração.